Olá, eu sou Kátia Soares e você está no podcast da Família Empreendedora. E no episódio de hoje nós vamos falar da importância de uma cultura forte nas empresas familiares. Comigo, Sir Ricardo Soares. E aí, Ri? Fala, pessoal. Muito prazer em mais um episódio da Família Empreendedora. E hoje estamos animados, estamos no nosso penúltimo capítulo da temporada. Eu tô animado. Solta um forrozinho aí, Rodrigão, porque hoje é dia de comemorar. Vamos lá, pessoal. Retomando aqui, fala novamente aí o tema, meu amor. A importância de uma cultura forte dentro da empresa familiar. Então, o que vem a ser uma cultura forte? Eu ia te perguntar. Então, pergunte. Eu ia te perguntar. O que é uma cultura forte? Então, a cultura, quando no título dizemos a cultura forte, estou querendo dizer uma cultura organizacional, certo? E da onde vem uma cultura organizacional? Vem dos missão, visão e valores. Isso. São etapas, são passos que são dados para chegar nessa cultura. E principalmente numa empresa familiar, a empresa tendo uma cultura organizada, ela vai mais longe, ela evita muitos conflitos. O podcast de hoje, o assunto será esse. Então, define só para dentro da empresa, Ri? Ou isso tem um efeito para fora da empresa? Por exemplo, para os funcionários? Então, é para o negócio? É para quem lida com esse negócio fora? Para fornecedor? Para quem? Isso é importante. Então, seria a cultura organizacional. Ela vem a ser para todos que estão envolvidos no negócio, sejam eles clientes, colaboradores, fornecedores, certo? Acionistas. E neste caso, essa cultura, ela vem exclusivamente dos líderes, no caso dos donos das empresas. Tem que começar pelo dono da empresa a vontade de querer implantar uma cultura organizacional dentro do seu negócio. Que tem raiz aonde, Ri? Nos hábitos da família, daqueles de um dos podcasts que a gente falou. Geralmente a empresa familiar traz o sobrenome, né? Sim. Então, tem aí algumas características disso ou não? Não está ligado a isso, Ri? Porque se você tem uma cultura que todos saibam, sim, toda a empresa, toda a sociedade saiba daquilo, acontece que a relação entre os familiares dentro do negócio, as coisas já estão mais esclarecidas. Entendi. Então, afinado, né? Já está mais afinado, a empresa já sabe o que quer, onde quer chegar, como ela vai fazer para chegar, baseado em que crenças, valores ela está se portando perante a sociedade. E aí já é um caminho andado, né? É muitos passos para algo mais organizado lá no futuro. Planejado e organizado. Né? Para sucessão, etc. Você acha que vale uma colinha aqui para quem não sabe o que é missão, visão e valores, Ri? Sim, a gente vai entrar já na missão, visão e valores. Só falando da cultura organizacional, a importância, eu mesmo confesso, até alguns anos atrás eu não dava o valor devido para esse ponto, que é um dos pontos principais na gestão do negócio. Sim. Porque eu vou dar um exemplo prático sobre a força da cultura. Eu vou colocar um país pequeno, que não se planta nada, certo? Que tem terremotos, já estourou uma bomba atômica. Sim. E é a terceira maior potência do mundo. Eu vou te falar um país enorme, onde coloca, planta colhe, sim, terra fértil, sim, né?
Território vasto. Vasto, água, terra. Abundante. Abundante. Sim. E que... Entendeu, né? Entendeu. Qual a diferença do Brasil para o Japão? É a cultura. É a cultura. A cultura japonesa é uma... Porque, então, a cultura... É bem profundo isso, né? Porque, falando do Japão, né? A cultura, eles levam a cultura deles, tudo que eles são ensinados, literalmente, né? E dá para ensinar dentro das empresas, aonde eles forem, né? Sim. Onde eles estão, né? Então, mas o Brasil também tem a sua cultura, né? Sim. Então... Povo caloroso, bem receptivo, Sim. que talvez esses mesmos lugares não sejam, não tenham, né? Mas na questão de organização, de crescimento, o Brasil é bagunçado, né? É uma cultura bagunçada. O Brasil vai, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho. E o que eu quero dizer com isso? Quando você na tua empresa não tem cultura, já saiba, você tem a cultura. A cultura já está instalada ali. Nem se for a cultura do caos. Sim. Está lá instalada a cultura. O que faz? Ó o poder da cultura. O que faz uma empresa do mesmo segmento, no mesmo estado, uma dá muito certo e a outra não dá? É a cultura do dono, o que ele passa para os seus líderes, para os seus colaboradores, para os seus clientes, para os seus fornecedores. É o jeito que você quer levar a empresa. É o que a gente vai dar alguns exemplos, né? Sim. O que é usado no mercado, mas dando um resumo do que é cultura organizacional, é isso aí. E vem exclusivamente do dono. Se o dono não topar a parada, não tem como implantar a cultura. Se estabelecer, né? Não tem como você passar por líder. A cultura nossa é assim, a nossa empresa é tecnológica, tal. Um exemplo. É uma cultura tecnológica. Ela tem a tendência tecnológica. Só que ela não tem um sistema ERP. Entendi. O dono não sabe, não gosta de receber e-mail. Um exemplo... extremo até, né? Mas que é pra cultura bem claro, está diretamente ligada às atitudes desses donos. Não tem como. No caso assim, né? O exemplo traz, né? Arrasta, né? Arrasta. Neste caso, a cultura só vai ter valia se os donos ali, os que estão acima, estiverem engajados, envolvidos no negócio. Acho que ficou bem claro, né? Independente de saber, tem que estabelecer, né? Entendeu? Desculpa, pessoal, tomando uma água aí. Aí, para se chegar na cultura organizacional, você primeiro precisa preencher alguns requisitos, que é a missão, visão e valores. Sim. Mas não aquela missão, visão e valores, pessoal. Você pegar no site assim, quem somos, aí tá lá a missão. Nossa missão é ser a maior empresa do mundo. Sim. Nossa visão é ser a global do mundo inteiro. Tá? Todos escrevem as mesmas coisas. Estou falando assim, você sentar mesmo, você dono de empresa e começar a montar, escrever de um jeito mesmo, de um jeito extenso, o que vier na cabeça. Aí depois que tiver tudo escrito dentro do que já dentro do que você quer buscar, sim, aí você ajusta as palavras para colocar num... Que é a formatação só, né? Isso. O que acontece é que se preocupa-se muito com o que vai colocar no site, no folder, o número de caracteres, mas não com a essência, né, do negócio, né? É isso. Então, aí começando pela missão, aí a Kátia vai ler. O que vem a ser a missão, pessoal? Vamos lá. Missão é o que determina como a razão de ser do seu negócio, a sua entrega ao cliente. Deve esclarecer o benefício gerado pela empresa para o cliente. Aí você deu um exemplo. Então, vamos falar primeiro aí. A missão é o quê? É algo que você faz e tem que estar bem claro qual benefício o teu cliente terá com isso. Sim. A missão vem daí. Nada mais é que isso. Não se confunda com a sua missão.
É a missão do negócio. Sim, tá, Entendeu, entendi. Entendeu, pessoal? Não é a sua missão. A minha missão é acordar todo dia, não. Não é a missão do fundador, do gestor, do operador, não é. É a missão da empresa, do negócio. Qual a sua missão como empresa para melhorar, para agregar na vida do seu cliente? Entendi. O seu cliente tem que ler a missão e falar assim, poxa, eu vou comprar... O benefício é muito bom. Entendi. Esse é traduzindo a missão para aquela linguagem mais simplória que a gente... E também nós não estamos aqui com a teoria certa, a teoria da missão. Não, a gente pegou algo que fique claro para vocês entenderem. É com a mesma proposta, né? Nós somos facilitadores, né? Sim, aí eu anotei um exemplo de missão. Fala aí a frase dessa missão. Servir alimentos... Não, mas qual que é a empresa? McDonald's. Servir alimentos de qualidade com rapidez e simpatia num ambiente limpo e agradável. Então, agora vamos destrinchar esse exemplo. Para ver se bate com o que a gente falou de missão. Alimentos de qualidade. Todo mundo que olha aquele lanche. Então, tem a ver com o cliente ali, né? Alimentos de qualidade, limpeza. Com rapidez e simpatia, verdade, né? Muito rápido. Hoje vai no totem dentro da loja para você pedir. Num ambiente limpo e agradável. Quem já foi numa loja do McDonald's tem sempre alguém mesmo fazendo higiene e tal, é verdade. Sim, mas a missão do Mac, sempre o final do objetivo é o quê? É a satisfação plena do cliente. Do cliente. Ele traduziu a missão dele, entendeu? Sim. Você não vê ele falando aí, a missão é mudar o mundo, não. É o cliente em si. A satisfação do cliente, né? Sim, essa é a missão, pessoal. Você conseguir colocar em poucas palavras que sua empresa vai transformar na vida daquele cliente. Sim. Visão, pode? Visão. É onde a empresa quer chegar em um determinado tempo. A visão é o combustível para a busca do resultado. Normalmente entre 3 a 5 anos. Sempre usando indicadores e metas mensuráveis. Sim. Escreva como você gostaria que sua empresa estivesse neste período estipulado. Aí tem um outro exemplo de uma famosona também. Então, mas vamos lá. Vamos destrinchar. Visão. Visão é aonde você quer estar daqui a algum tempo. Aí todo mundo já tem esse jargão, né, pessoal, que tá velho assim. Se você não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve, né? Mas é verdade. Mas é assim que fala... Não, é porque eu já enjoei de ouvir, mas tá bom, faz parte. Tem gente que nunca ouviu, né? Tem gente que ainda funciona. É do Alice, né? Do País das Maravilhas, eu acho que é do desenho isso daí. Tá, então a visão, você tem que ter uma meta. Só que assim, não é também assim colocar uma visão que muitos empresários colocam, até inocentemente, minha visão, ser a maior empresa do mundo daqui a 5 anos. Ok. Eu não estou desdenhando a visão desse caro dono de empresa aí. Só que assim, ele precisa tem que ter uma lógica, ele tem que ter os indicadores. Então, aqui tem coisas que são mensuráveis, né? Tem que mensurar. Tempo estabelecido, um intervalo de tempo, né? Isso, né? Eu quero no primeiro ano crescer 20%, no segundo 30%. No primeiro ano eu quero pegar mais 30% do mercado. Entendi. Então tem que ser uma visão em cima de dados mensuráveis. Que seja mensuráveis, né? Que seja possível, né? Só que também não use só a lógica, porque também aí perde um pouco da magia da visão, né? Tem que sonhar mesmo, porque é o combustível, a visão é o combustível. Lógico que você tem que sonhar alto, porque sonhar é o mesmo preço. Outro jargão. Sonhar sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo preço. Então, Ricardo Soares. Então, faça uma visão otimista, certo? Mas dentro de uma lógica, dentro de alguns indicadores que o mercado, que o próprio histórico da tua empresa já tenha, né? Dá o exemplo da empresa de visão. Então, a Samsung. Vamos ver o que a Samsung falou sobre visão deles. Manter a primeira posição no mundo na mesma linha de negócios.
Simples e objetivo, né? E todo mundo entendeu, né? Sim. Tanto os colaboradores, clientes, fornecedores, acionistas, governo, mundo. Pronto, todo mundo entendeu. E qual que é o recado aí que eu quero dizer deste exemplo? Ele está falando assim, se manter. Ou seja, a visão deve ser mudada conforme o tempo. Um dia eu tenho certeza que a visão da Samsung era ser. Era ser a maior. Sim. Hoje a visão deles é manter, que é até mais difícil, né? Então, é uma visão mensurável, que tem um pouco de lógica, mas também que tem um pouco de ousadia. É o mix dos dois aí. A visão. Sim. Vamos aos valores aí? Valores. Falamos de missão. Visão. Agora vamos aos valores. Valores. Que não são monetários. Kátia Soares. Kátia Soares. Valores que são o mais complexo dos dois aí. Valores. O DNA da organização. São os ideais de atitude, comportamento e busca de resultados comuns aos colaboradores, líderes, clientes, fornecedores, acionistas, à comunidade, aos parceiros, aos governos. É através dos valores que a empresa se define e alimenta a sua estratégia através das pessoas. Coloque os valores no papel e procure achar uma frase ou algumas que traduzam seus valores. Exemplo. Não, o exemplo no fim a gente explana. Então, você já existe, né? Você deu uma de professor agora, você professor, viu? Professor. Vamos lá. Primeiro explano. Por favor. O que tem que ficar entendido, não sei se vocês estão entendendo aí, aonde entra a empresa familiar aí. Quanto mais você organizar a tua empresa, olha que legal, mais fácil vai ficar para os seus filhos, herdeiros, sucessores assumir. Entendeu? Sim. Você vê quantas coisas a gente colocamos aqui até agora, coisas intangíveis, mas que sem elas uma empresa pode se acabar, né? Então, falando agora dos valores, das crenças. Aí no começo já fala que é o DNA da empresa, né? O DNA da organização. Então, a empresa já tem valores dela. Ideais de atitude. Então, a empresa ela já existe um DNA. Basta saber quais são e trazer isso, às vezes, para o papel. Às vezes a correria do dia a dia, a gente tem a missão. Aliás, todas as empresas têm no fundo a sua missão, tem a sua visão, tem seus valores, mas não foi organizado até na cabeça do dono isso. Ele tem que dar uma organizada, às vezes mudar alguma chavinha. A parte dos valores é muito sério. O DNA. Vamos colocar que é uma empresa que tem o DNA de fazer coisas coisas que ferem a lei em alguns momentos. Isso enraiza dentro da empresa. Aí você vai começar, isso passa para todos os colaboradores. Como é que você vai trazer um sucessor, ainda mais nessa geração, né? Uma geração mais evoluída, né? Como é que ele vai... Com quais olhos esse sucessor vai olhar esse DNA da empresa, esse lado da empresa que não está legal no momento. Porque todas as empresas tem o seu momento que não foi legal, mas tem como mudar, né? Por isso da importância de colocar tudo no papel. Na hora dos valores, você trazendo essa reflexão, dono de empresa, e, poxa, tem algumas coisas que não estão legais. Para quem for suceder, não tá legal. Então, tem como ajustar. Né? Não é porque o DNA é X que vai morrer X, não. Você pode ajustar alguns valores dentro da sua organização, já pensando no planejamento sucessório. Por isso que eu falo que tudo entra no planejamento para a empresa familiar. Tudo que o dono e a dona, o fundador e a fundadora, fizer de bem feito, vai replicar nos próprios filhos, nos próprios sucessores. Eles não têm nada a perder em fazer as coisas de um jeito mais organizado e planejado. E até agora, pessoal, a gente não falamos de dinheiro, né? Para vocês verem como é que é.
A gente fica na correria do dia a dia e isso é sentar, organizar, escrever. Vai doer algumas coisas. Você não precisa, você pode escrever, ninguém precisa saber. Aí você faz a primeira escrita, aí lê, aí vai mudando. Lembra que a gente sempre bate nessa tecla e aqui a questão nossa é trazer uma reflexão para você, dono e dono de empresa. Não é para vocês começarem hoje isso, se começarem também, legal. Que bom, nossa, ficaria feliz. Se a tua empresa já faz, legal também, alguma coisa vai agregar aqui dessa conversa. E se você está desanimado e não fez, não quer fazer, eu tenho certeza que foi uma sementinha aí dentro. Você vai refletir. Uma hora ou outra, do nada, você vai falar, vou fazer. Isso é a nossa... E talvez pegue aí um pedaço de papel, um caderno, uma caneta, né? Separei uma folha para a visão, uma folha para a missão, uma folha para os valores. Ah, mas eu não consigo. De uma vez, talvez ninguém que vai iniciar ou a fazer isso vai conseguir fazer de maneira profissional de uma primeira vez, né, Ri? Eu acho que dá para ir escrevendo e amadurecendo isso, né? Percebendo também, né? Sim, a parte da visão, da missão, dos valores, às vezes vai sair a visão primeiro do que a missão. E você tem já todas essas etapas aí na tua empresa. Mas talvez não consiga traduzir. Né? E como a implantação da cultura organizacional é do dono e da dona da empresa, o ideal é que isso saia de dentro deles, tá? Sim. Ou que eles contratem profissionais, consultores para ajudar a traduzir o sentimento deles. Mas eu acho que o primeiro rascunho vale sim, né? Cada um tentar começar a escrever isso, né? Porque vai sair de quem tá bem envolvido no negócio, né? Acho que até melhor o ponto de partida ser deles mesmo. Sim. Antes de procurar ajuda, né? Sim, porque um exemplo da visão com empresas familiares. Se você... A visão é médio e longo prazo, né? Sim. Você pode fazer de 3, 5, de 10 anos. Aí você pode fazer uma visão para daqui 10 anos da sucessão. Sim. Então você já começa a criar a visão do negócio pensando já lá na frente na sucessão. Olha como as coisas vão se encaixando. Esses 9 episódios a gente tentou trazer um pouco de cada segmentos que estão envolvidos dentro do ambiente familiar. Sim. Ao invés de ficar aqui falando, a empresa familiar é difícil, é complicado. Não. Não. Estamos trazendo ferramentas para melhorar essa situação de um planejamento sucessório. É isso. E uns exemplos para a gente fechar valores. Missão, visão e valores. Fala os exemplos aí. Aí a gente tem os exemplos, transparência, ética, responsabilidade social, inovação, criatividade. Isso aí eu só peguei alguns exemplos para quando você estiver montando os seus valores, ideias, né? Sim. Porque valores não está ligado, pessoal, a valores, a honestidade, tá? Você viu aí que eu coloquei tecnológico, inovação, sim, tecnologia... Tem muitas empresas envolvidas aí com o meio ambiente, sim, né? Sim, valores não está ligado só com honestidade, tá? Então é isso. Essa parte de missão, visão, valores... Eu acho que foi bem explanado. Ok, né? Aí, agora fechamos isso, né? Sim. Aí voltando para a criação da cultura organizacional. Já existem, né, Ri? Alguns modelos ou não? Então, se você não tem esses 3 passos, essas 3, missão, visão e valores, você não consegue implantar a cultura organizacional, entendeu? Você precisa a cultura já sai de um ponto de partida. Não existe fazer a cultura organizacional sem você saber seus valores, sem você ter consciência, sim, da sua missão, da sua visão e dos seus valores. Entendi. Então é um passo antes da cultura organizacional. Se a empresa não tem nenhum desses pontos, ela já tem a cultura. Entendi. A cultura ela vai ter, ela, né? Fica aí tem aquelas empresas mais bagunçadas, que não sabem onde quer chegar. Sim, menos organizadas. Que funcionário infeliz, funcionário sai, põe no pau. Aí tudo é o ambiente, tudo é a cultura. Entendi. Então, é isso.
E aí a gente tem alguns tipos de cultura, né? Existem algumas culturas que indiretamente já são instaladas dentro do negócio, que em alguns casos é intencional, em outros casos os donos nem sabem que tem essa veia de cultura. Sim, não tem consciência disso. Então, né? aí colocamos alguns exemplos aí. Fala aí cultura os exemplos. De pessoas. Lê aí, por favor. O que é uma cultura de pessoas? Foca nas pessoas. Ela foca nas pessoas, Sim. tanto em cliente, tanto em colaboradores, em fornecedores. Sim. Ela tem uma tendência a ter um respeito, um foco bem maior em pessoas, né? Na satisfação do ser humano. Sim. Né? Sim. Esse é o onde elas são mais valiosas, né? Sim. Então, esse é o foco em pessoas. Sim. Então, tem empresas que têm a cultura foco em pessoas. Sim. Aí a gente pode dizer cultura de resultados. Prioriza resultados e metas. Lucro. A empresa que prioriza o lucro. Aí já não é as pessoas. Entre uma pessoa feliz e a empresa dando lucro. É lucro. E não tá nada errado, viu? Esse dono de empresa não é malvado e o outro é bonzinho. São culturas. E nem por isso o ambiente vai ser horrível, né? E aonde entra aí a essência da cultura organizacional? Ficar claro que eu tenho uma cultura de lucro, de ganho, para trazer colaboradores que também só querem ganhar o dinheiro. Sim, que tenham a mesma meta e tá tudo bem. Então, aí que entra a essência. Não é a cultura certa ou errada, é trazer as pessoas certas que vão se identificar com aquela cultura. Que comunica. É isso. É isso. É isso. Resultado, né? A gente falou cultura de poder. Hierarquia? Fica estabelecido que a hierarquia precisa ser respeitada em todos os momentos. Aquelas empresas mais antigas, Sim. né? Aqueles fundadores mais... A parte mais antiga da vida. Mas assim, tem um lado bom aí. É o poder, mas ele dá o exemplo e os colaboradores seguem o exemplo, né? Então. Não é poder... exemplo arrasta. A gente não está falando de imposição, né? De obrigação, né? É aquele dono de empresa, né? Autoritário e tal, mas que as pessoas trabalham para ele, têm orgulho em seguir, querem servi-lo. É isso aí. Aquele... Não é o poder no aspecto ruim de autoritarismo, né? Não, não é isso. Não, mas esse dono de empresa também não vai aceitar muitas opiniões, como seria na primeira cultura. De pessoas, né? Não, mas a pessoa também chega lá já sabe disso, né? E ele dá o exemplo. Sim. Aí ele vai trazer pessoas que gostam de servir. Sim. Entendeu? É isso que é a essência de tudo que estamos falando hoje aí. Cultura de inovação. As ideias e novidades são o foco. Então, é uma empresa, vamos colocar de tecnologia, uma agência de marketing. Recair. Então, é isso. Uma empresa que está aberta a coisas novas, né? Aberta a ouvir. Ela tem um pouquinho da primeira cultura, de pessoas. Né? Talvez não tenha de lucro logo de cara, não seja o objetivo principal, porque ela é inovação. Sim. A inovação é teste, erra, acerta. Criatividade então, isso daí. Muito valorizada, né? Aí, cultura de tarefas, o foco é na eficiência. É mais parecido com o de lucro, mas é tarefas. Você tem sua tarefa, a equipe B tem a dela, metas, tarefa, não é muito aquele bombonzinho organizacional, todo mundo feliz. Não, meta, tarefa. Só que tem pessoas para isso, que gostam de meta e que tarefa. Funcionam bem, inclusive, né? É isso. Com meta, né? Tem gente que precisa de meta, né? Sim. Né, Aline? Conheço uma pessoa que gosta de meta. Aí, cultura holística. Lê aí pra gente. Todos entendem o negócio como um todo. Essa seria do futuro, né? Que seria a cultura ideal. Se tiver que existir um ideal, essa é a mais próxima do ideal. Sim. Lê aí. A comunicação entre as áreas é muito importante. Ajuda a determinar o papel de cada colaborador e melhora o clima organizacional na empresa. Todos os departamentos têm objetivos alinhados, é a palavra aqui, né? E trabalham coletivamente para um bem comum. É isso.
todos juntos, com o mesmo objetivo, não deixa de ter metas, lucros, nada. Só que é um trabalho em conjunto mesmo. Não existe rivalidade de setores, não. São setores que se agregam. Só que para se chegar numa cultura dessa, essa empresa já tem que ter missão, visão e valores muito esclarecido para a sociedade, para os colaboradores, e uma cultura organizacional já com nível acima, entendeu? Sim, entendi. Mas essa daí seria hoje a ideal, assim, né? Muito difícil chegar nisso. Mas tudo que se começa, né? Mas eu acho que já tem um bom caminho aí, né? Andado. Então, já. você viu já evoluímos bastante, viu né? quantos exemplos de cultura? Fala os exemplos só que a gente deu. A gente deu McDonald's. Não, os exemplos de cultura organizacional. Perdão. Cultura de pessoas, cultura de resultados, cultura de poder, cultura de inovação, cultura de tarefas e cultura holística. A tua empresa, certeza que tem ou um pouquinho de cada, né? Toda empresa tem um pouquinho de cada, mas vai ter sempre algum ponto, predominante. Então, às vezes, você já sabe disso, trabalha para isso, é inclinado para isso, ou às vezes você não sabe e está tendo se encaixa em algumas dessas, Sim. né? E aí, para a gente caminhar para o fim e você dar o momento que eu mais gosto, que é o bom conselho, eu acho que é válido, né, para você que talvez não tenha isso claro, separar aí 3 folhinhas e começar a rascunhar isso, escrever mesmo. Mas eu não sei, escreve, coloca lá em tópicos para depois alguém te ajudar a estruturar isso numa frase, né, Ri? Sim. Num pequeno texto, a respeito das culturas, caso essas pessoas tenham, por exemplo, não tenham, né? Para elas que elas não tenham, apesar de ter uma cultura, por exemplo, de poder, e ela queira uma cultura de pessoas, ela consegue caminhar até isso, né, Rita? Vai demorar um tempinho, mas eu acho que a pessoa consegue, não consegue? Se estiver bem organizado? Sim, ela indo passo a passo. O importante, o ponto principal aí para o dono e para a dona da empresa é ser sincero isso, né? Não vai adiantar também você querer implantar uma cultura sendo que você mesmo não concorde. Sim. Aí não vai dar, né? Porque uma hora você vai fazer algo que vai contra o que você pregou. Aí é péssimo, hein, pessoal? Aí você perde equipe, você perde respeito, perde tudo. É isso aí. E o nosso bom conselho, Ri? Pessoal, o meu conselho hoje é o seguinte. O assunto hoje, o objetivo qual foi? Trazer para vocês, e quanto mais a gente organizar o nosso negócio, melhor a gente vai deixar a situação para os nossos sucessores, herdeiros. As coisas, quanto mais se planejar, menos confusão você vai deixar você vai colocar uma barreira, menos problemas vão entrar dentro da sua empresa e dentro da sua família. Isso é importante. E o meu conselho é o seguinte: pega um papel, eu vou falar para você, começa pela visão. Faça assim, anota assim, daqui 5 anos, como eu quero que a minha empresa esteja? Como? Aí escreve, eu quero ter mais 3 máquinas, eu quero reformar o escritório. Eu estou falando em tudo, coisa simples, não só financeiramente, índice, eu estou falando em tudo. Eu já gostaria que o filho A estivesse trabalhando, gostaria que o filho B estivesse estudando fora para quando voltar a assumir não sei o quê. Eu gostaria de ter uma frota com mais de 10 carros, eu gostaria de vender para todos. Você escreve tudo o que você gostaria, o que você sonha, porque nós empreendedores nada mais somos do que sonhadores. É isso. Escreve num papel e aí dentro da sua realidade você começa a trabalhar essa sua visão, que é o seu sonho no futuro. A visão é o combustível do negócio, gente. Não podemos morrer, desanimar. Hoje pode estar tudo ruim, mas em empresas é assim. Hoje está lá embaixo, amanhã está lá em cima. Tenha fé, combustível, visão e sucesso para você, para seu negócio e para o seu lar e para a sua família. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.